esse trecho. Essa proposta, aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma como redação... o parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Isso aqui o áudio foi obtido pelos colegas do ICL, aliás, bom trabalho. Mas é isso, né? Um cara tramando contra também a isenção até 5 de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, lá na casa do criminoso, na casa do diabo, né? Na Faria Lima, falando com o BTG, né? É isso? E isso é soterrado, isso é efeito das redes sociais também, pela avalanche de notícias a qual a gente é submetido diariamente, Tiago, que também obedece à velocidade do algoritmo. Né? Isso era o escândalo do dia. Mas em questão de horas foi soterrado pelo Felipe Neto. Assim como hoje o Felipe já será soterrado por alguma outra coisa. Nós estamos num ritmo em que quem dita o nosso dia a dia, a nossa noção de realidade, sendo que tudo é ilusório, é a rede social, é o Musk. Olha o paradoxo também da esquerda, a gente não discute mais o meio, só a mensagem. Nós estamos reféns disso aqui que se coloca para nós, do Google e do X. Era para a gente estar discutindo, porque eles têm dono. Nós não estamos atuando na rua, nós não estamos atuando no espaço livre, nós estamos atuando em fóruns que têm proprietários. Nós estamos trabalhando para o Elon Musk. Nós estamos trabalhando aqui para o Google, agora, do YouTube. Né? Vivemos nesse mundo já do grande irmão. E não adianta, temos já um problema em si, né, de discutir o meio. Nós temos falado bastante disso aqui. Não tem como escapar hoje para a nossa mensagem chegar nas pessoas. Mas claro que nós somos boicotados, claro que nós somos perseguidos, porque eles ganham dinheiro com nós, com o nosso trabalho. Né? O pessoal do Google do Vale do Silício fatura com o DCM. E a gente recebe um troco deles. A gente aluga esse espaço aqui. Exatamente. A gente aluga. Mas isso é parte do problema também, que a gente não discute mais. Deveria. Locatário de um terreno virtual, seria isso, né? É isso aí. Isso aí. É isso aí. Mas temos que lutar contra esses demônios aí, enquanto eles tentam nos sabotar o tempo todo. É que a gente insiste, né? A gente vai lá e dá pau, inclusive criticando o Google e o YouTube. Mas, claro, que na hora deles fazerem os algoritmos trabalharem a favor, não é a favor do DCM, não. Claro que não. E quando você diz, né, que a situação está no meio, né, não é também, falando em referência literária, não é como se o Marshall McLuhan não tivesse alertado isso no início do século passado. O meio é a mensagem. Ele não viveu essa dinâmica que nós temos hoje para conseguir perceber. E mesmo assim ele já nos atentou. Mas é preciso ter o mínimo dessas referências para conseguir sobreviver nessa selva, né? Estamos sujeitos o tempo inteiro a essa dinâmica, mas é muito troncho, tá? É muito troncho. Ô, Kiko, mudando um pouco só para a gente... Mas por isso que a Globo acaba entrando nisso e volto às pesquisas. Quando você está dependendo da velocidade das redes, dessa lógica do algoritmo, um cara que nem o Felipe Nunes da Quest traz para você um monte de dado que a frio não significa nada, você não pode concluir nada, certo? É um número, é uma estatística, é um dado. Você vai concluir num contexto mais amplo. Para a Globo, interessa, de novo, pau no governo. Aí eles pegam e ficam o dia inteiro ontem com os números que o cara da Quest leva para a Globo. E aí dá os números, sei que, a audiência sobe, eles fazem o serviço deles e tal. No dia seguinte, sai outra pesquisa da Quest com o quê? Lula lidera as pesquisas eleitorais do cenário para 2026. Tudo aquilo que você passou o dia ontem dando pau foi por terra, você concorda? Claro, absolutamente. Criou um problema para o Felipe na Globo, que eu fiquei sabendo que a Andréa Sadi ficou puta.
Ora, nós ficamos aqui falando que o Lula é um lixo, que o governo não prestava para nada, que o Lula no Nordeste perdeu apoio entre os mais pobres, entre os negros, todas as camadas da sociedade, enfim, né, acabou, morto. Dia seguinte, a própria Quest faz uma pesquisa se desmentindo. É ou não é? Se fosse um outro instituto ainda, Kiko, você diria, né? Não, os métodos são diferentes, Isso. o recorte foi diferente, mas é o mesmo medidor. O mesmo medidor. Ele se desdiz em menos de 24 horas. Sem contar o seguinte, tá? Eu li todo o processo deles ali de pesquisa e os dados aqui com a nossa audiência, e nós fomos pontuando cada um dos itens. Kiko, tem alguns dos itens que tem margem de erro de 10 pontos percentuais. Cara, erro de 10 pontos percentuais não existe, cara. Com todo respeito, não existe. Imagina 10 para mais ou 10 para menos. O Lula tem 40% de aprovação, mas pode ser que seja 30, pode ser que seja 50. Isso muda muito, cara. De quanto em representação social nós estamos falando? 40% não é a maioria. 50% é a metade da população. Já muda muito. Muda muito. Porque esse 50% vai somar com quem não respondeu, tu vai somar com não sei o que, daqui a pouco tu tem a maioria. Então, é uma tortura dos números para que eles revelem aquilo que eu quero que eles digam. Mas, é como você disse, eles estão se vendendo, né? Estão vendendo o próprio produto. E aí vão modular isso de acordo com a ordem do dia. Exato. Por isso que eu, particularmente, tenho batido na tecla aqui no café, Kiko, para a audiência não pirar com pesquisa. Sai pesquisa de manhã, o pessoal já começa. Nossa, mas o Lula derreteu aqui e acolá. Eu não estou dizendo para a gente ficar ingênuo, achando que está tudo bem resolvido. Não tá. É notável que o governo precisa marchar para o cerne de consertar a sua percepção popular. Mas está muito distante. Está muito distante daquilo que está apontado por essas pesquisas, vide a própria pesquisa. No dia seguinte, diz, manda quem vier que o Lula ganha ainda. Então o cara não pode estar derretido dessa forma. Não existe condições de um presidente ser tão impopular e ele vencer todos os candidatos que você coloca para marjar à frente com ele. Não tem como, não tem como. Perfeito. Não é mais razoável. Uma vez, Thiago, era motivo para a Globo dispensar o cidadão, né? Não. Assim como os jornalistas deveriam ser demitidos, que inventou o negócio Felipe Neto, a Globo chega e fala para o Felipe Nunes, muito obrigado aí, mas, cara, você botou a gente numa saia justa. Claro. Você induziu a gente a uma cagada generalizada. Tanto é que ontem, cara, a Globo não comentou a pesquisa que aponta o Lula à frente nos cenários para 2026. Teve, sei lá, rapidamente uma pincelada, mas não ficou dando cacete o dia inteiro ou explicando, né? Por quê? Porque estava ali num problema, mesmo da Lava Jato. Como é que vai fazer? Na véspera você está falando que o Lula está morto e no dia seguinte ele está mais vivo do que nunca. Né? Matou toda a minha pauta, que já estava pronta, inclusive. Falta.